Pronto. Olha só, esse artigo, ele é de um laboratório do futuro lá da UFRJ, certo? E eles analisaram o processo da automação da robótica no Brasil. E olha só o resultado da pesquisa. A automação afetará fortemente o futuro do emprego no Brasil nas próximas décadas, dado que 60% dos trabalhadores se encontram em ocupações que devem sofrer um alto impacto, probabilidade de automação maior do que 180%. A gente chama, isso é um negócio de geografia, certo? Eu vou só adentrar aqui de leve para vocês, que eu acho que vocês já sabem que a gente tem um tipo de desemprego que ele é sazonal, a gente tem uma crise econômica, as pessoas ficam desempregadas e depois elas voltam quando o mercado volta a ser aquecido, né? Aquela vaga de trabalho ela volta, mas a gente também tem o que a gente chama de desemprego estrutural, que é quando aquela vaga ela desaparece para sempre. Aquele ofício desapareceu, não tem sentido mais de existir dentro da economia. E é isso que acontece com a automação, certo, pessoal? Os processos de mudança de emprego que a automação vai gerar, ela vai fazer com que quase 70% dos empregos hoje no Brasil eles desapareçam. E aí é onde eu quero adentrar, antes da gente terminar o processo das monarquias absolutistas, porque eles fazem um gráfico mostrando isso. E esse gráfico é a coisa mais assustadora que eu já vi. E isso conta muito para vocês, porque eles dizem que as pessoas mais atingidas nesse processo vão ser justamente aquelas pessoas abaixo dos 30 anos. A minha cagada, né? Eu tenho 31. Cadê? Não tem como um robô ser professor de história. Rapaz, tem, viu? Tem vários e vários empregos no mercado de trabalho como professor que vão desaparecer. Por exemplo, professor de nível médio no ensino fundamental, 56% processo de automação. 750 mil postos de trabalho vão desaparecer. Assistente administrativo, 2 milhões de pessoas, processo de automação, 96%. 80% dos empregos que exigem ensino médio, eles vão desaparecer em 20 anos, certo? O que é que eu quero dizer para vocês? Vocês estão no terceiro ano do ensino médio, certo? Vocês vão possivelmente escolher um curso que vocês curtem, mas logicamente esse curso que vocês vão gostar, ele tem que estar adequado às condições materiais de vida de vocês. Vocês não vão estar estudando anos e anos e anos para você terminar ter o seu diploma, e esse diploma não serve de nada, né? Ele tem que ter uma função prática na sua vida. Então, se atentem nisso, certo? Eu vou deixar o link desse artigo para vocês darem uma olhada e tomem as decisões da vida de vocês baseado nessa perspectiva de futuro, certo? Tomem cuidado com isso para não ficar daqui a 10 anos, 15 anos a ver navios dependendo dos pais de vocês para o resto da vida, certo? Outra coisa importante que esse artigo vai bater muito e é sobre os processos, desculpa, sobre como esses processos de automação eles vão atingir determinadas áreas diferente de outras. Então, vão ter regiões do Brasil em que essa automação vai ser pesada e vai ter região no Brasil onde essa automação não vai ser pesada. No nosso caso, vai ser pesada, certo? Vai ser pesada, vai ser muito pesada. Essa região de João Pessoa, Campina Grande, Bananeiras, etc, etc, todas essas regiões elas vão ser profundamente afetadas. Beleza? Falem no chat qualquer dúvida, certo? Silenciem o som agora, para quem ainda não está com o som habilitado. E vamos lá. Estão vendo o slide? Lembram disso?
Perfeito. Olha só, a gente terminou na semana passada falando justamente sobre como esse processo, digamos assim, eu botei uma linha, certo? Mas, logicamente, eu falo para vocês a vida toda que os acontecimentos históricos, eles não têm, digamos assim, muitas vezes uma lógica, porque a força do imponderável, né, ela é muito forte. Então, às vezes, a gente acha que determinados processos históricos têm uma linha bem formada e uma coisa bem certinha, mas não, tem muito o poder do imponderável aí, certo? No nosso caso, esse imponderável, ele está muito, mas muito ligado a como os processos das cruzadas, eles vão gerar essa série de conflitos e essa série de mudanças no comportamento político dos senhores feudais em relação aos reis na Idade Média, certo? O que é que isso vai gerar? Isso vai gerar consequências para a relação política da criação dos Estados nacionais modernos. Como eu tinha dito para vocês, quando a gente está falando de alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média, a gente está falando de relações políticas e sociais que elas estavam muito frouxas. E aí eu quero que vocês relembrem só aquela analogia dos pais de vocês viajando. Com as cruzadas isso vai mudar, ok? E isso vai ser um dos principais motores para a formação desse Estado moderno. Os Estados modernos, eles se baseiam, certo? A gente tem outras definições, outros pontos muito importantes. Porém, a coisa que eu quero que vocês mais foquem nessa expansão dos Estados, nessa criação, desculpa, dos Estados modernos, é o poder do rei, certo? Por quê? Porque toda a sociedade calcada no Estado moderno se baseia no poder do rei para tudo. Tudo, tudo, tudo. O que é que a gente tem hoje do ponto de vista político, pessoal? A gente tem hoje uma divisão dos poderes, certo? E a gente já viu isso, a gente foi lá para o Iluminismo, quando estudou ano passado isso, e eu bati muito na tecla de vocês sobre aquela divisão tripartite dos poderes. Vocês lembram disso em Montesquieu? Só digam sim ou não, certo? Por favor. Vocês lembram da teoria dos três poderes em Montesquieu? Todo mundo lembra. Quem não lembrar, diga que não lembra porque precisa muito dessa informação, certo? Massa. O que é que vai acontecer, pessoal? Quando a gente está falando da teoria dos três poderes, a gente está falando de um rompimento justamente com esse Estado moderno que a gente tem aí, certo? Por quê? Porque na base do Estado moderno, a gente vai ter a concentração do poder político na mão do rei. Beleza? Esse rei, a partir de agora, ele vai concentrar o poder político, ele vai concentrar o poder social, ele vai concentrar o poder econômico. Tranquilo? E a partir daí, a gente vai ter a criação desses vários estados. O primeiro estado moderno, e o mais famoso de todos, vai ser Portugal. Ele é o primeiro estado moderno a se formar e a gente vai ver por quê. Mas a gente vai ter França, a gente tem Inglaterra, a gente tem Espanha, a gente vai ter Holanda, certo? A gente vai ter vários e vários estados sendo criados nesse momento na Europa. E o modelo desses estados modernos, ele posteriormente vai ser replicado em outros locais. Muitas vezes haverá adaptações, principalmente do ponto de vista de concentração política na mão do rei, certo? Porém, a ideia da delimitação geográfica, a ideia de você ter uma moeda única, a ideia de você ter, entre aspas, uma constituição que determine a vida do povo, tudo isso é criado no Estado moderno e ele vai ser posteriormente copiado em todas as nações que a gente imaginar, principalmente, e eu quero que vocês se liguem nessa diferença que eu vi muita gente confundindo, quando a gente entra no século XIX, certo? E a gente cria um novo Estado, baseado nesse Estado Nacional moderno, que se chamará de Estado-nação, certo?
escrever aqui, ó, Estado-nação. Qual a diferença principal entre o Estado moderno e o Estado-nação? Porque o Estado-nação, ele adiciona características culturais, étnicas e identitárias no Estado. Então, ele vai dizer que o Estado é aquela delimitação geográfica, do mesmo jeito que a gente tem no Estado Nacional moderno, só que a gente vai adicionar essa formação identitária. Por isso que quando a gente fala de ser brasileiro, a gente fala muitas e muitas vezes da identidade, do sentimento de patriotismo, dessa, desculpa o termo que alguns podem usar hoje, dessa babaquice exacerbada de ser patriota. Não que o patriotismo em si ele seja algo ruim, porque o patriotismo não é algo ruim. O patriotismo é o seu sentimento de solidariedade, é o seu sentimento de bem-querer com o seu próximo. E isso é o que faz com que a gente viva em coletividade e viva na sociedade. Aquela pessoa me é estranha, mas eu respeito ela mesmo assim, certo? E patriotismo não é essas coisas que estão falando hoje por aí, não, ok? Oswaldo, essa formação foi consequência do renascimento comercial e urbano também, certo? A gente vai ter uma série de causas, e aí eu elenquei para vocês ano passado, e eu vou deixar depois para vocês prontos, que faz com que o Estado moderno ocorra. Eu disse para vocês na aula passada que vai ser aquela aliança entre a burguesia e a monarquia, certo? Mas, como eu falei com vocês na aula de Baixa Idade Média, a gente precisa de uma série de condições que vão ocorrendo do século XI até o século XIV para o Estado moderno surgir. Uma dessas causas, certo, foi o renascimento comercial e a urbanização, que alguns chamam de renascimento urbano, mas o termo correto é urbanização, porque a gente nem tinha cidade direito na Idade Média, certo? Mas a gente também tem outros, além desses fatores comerciais e urbanos. A gente tem o nascimento da burguesia, a gente vai ter a cruzada, como eu disse a vocês, mas dentro dessas consequências, o renascimento comercial urbano está dentro. Certo, Levi? Olha só, a partir de agora, a gente vai ter, como eu disse a vocês, essas três principais classes sociais. A burguesia, os reis e a nobreza. E cada uma delas vai ter um objetivo dentro desse Estado moderno. Então, quando a gente fala da burguesia, como eu já disse a vocês, eles possuíam um interesse estritamente, digamos assim, econômico no início. O objetivo primordial deles era o de conseguir vender e comprar seus produtos de uma maneira tranquila, de não pagar muito imposto para além do que eles já possuíam e de ter uma liberdade e uma tranquilidade comercial na expansão das suas atividades econômicas, certo? É só depois que a burguesia, enquanto classe social, ela vai crescer e ela vai passar a adicionar novos objetivos às suas perspectivas. Objetivos esse que vai ter como consequência as grandes revoluções do período. Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Todas essas consequências que a gente vai ter na modernidade é fruto da burguesia enquanto classe social brigando e entrando em choque com os reis e com a nobreza, certo? É que os reis queriam controlar, adicionar poder. Seja para controlar esses processos digamos assim, lutas camponesas por melhores condições de vida. A gente vai ter no século XIII e XIV muitas e muitas revoltas camponesas. Após a peste negra, a gente vai ter uma situação econômica e política inédita na Europa nesse período. Então, pensa comigo, se a peste negra dizimou 1/3 da população europeia naquele período, imagina o que vai acontecer na economia da Idade Média. Não tinha nem pessoa para plantar, não tinha pessoas para ocuparem as terras e iniciarem processos de agricultura.
não tinha gente isso para comer, não tinha gente para vender. Então, essa dicotomia, essa falsa equivalência que se cria, separando, digamos assim, a questão da saúde pública, a questão de uma epidemia com a questão econômica, ela é uma falsa equivalência, ela é uma falsa questão. Os dois estão diretamente ligados. É só você analisar o que aconteceu na economia da Europa no período após a peste negra. Pessoal, sem gente, sem paz, não tem economia que funcione. Então, haverá muitas consequências pesadíssimas após a peste negra para a Europa no período, certo? E aí, o que é que os reis queriam? Os reis queriam controlar e conter essas pressões camponesas, seja por salário, seja por melhores condições de vida, e seja por acesso às terras, certo? E também controlar a burguesia que estava ascendendo enquanto classe social. Fazendo isso, automaticamente ele controlava a nobreza, porque a nobreza já estava passando por um processo de controle desde as cruzadas lá no século X, certo? E o que é que a nobreza queria? A nobreza queria não perder poder, pessoal. A nobreza queria não perder influência, certo? O que é que ocorre? Quando a gente está falando na Alta Idade Média, e a gente está falando dessa classe da nobreza, a classe da nobreza é a classe dos senhores feudais. A classe da nobreza era a classe dos cavaleiros, ok? Ou seja, só retomando, se na teoria o rei era a pessoa mais poderosa que se tinha, era o principal senhor feudal daquele local, na prática, as relações entre eles eram muito frouxas. Isso fez com que a burguesia fosse a classe social mais poderosa na Idade Média. Com o nascimento do Estado moderno, essa classe ela vai perder poder e ela vai perder prestígio. Ela vai perder poder, primeiro, pela pressão da monarquia e pela pressão do rei, certo? O aumento do poder do rei naturalmente vai fazer com que a nobreza perca poder político, poder social e etc. E, além disso, a nobreza vai passar também a sofrer uma pressão dos próprios servos, certo? A nobreza vai passar a sofrer uma pressão dos próprios camponeses após a peste negra. Então, se antes, para um nobre, para um senhor feudal, por exemplo, era muito fácil controlar sua população a partir da terra, depois da peste negra, isso deixou de existir, porque não tinha nem mais gente para ocupar aquela terra. Então, se antes chegava centenas de servos para aquele senhor feudal, pedindo, se humilhando, para conseguir ter acesso à terra para sobreviver e para plantar, a partir de agora, a partir da demanda e da oferta, isso deixou de existir. Então, existiam muitas terras livres, onde o servo chegou e disse: meu irmão, eu não vou trabalhar para você, porque um senhor feudal me ofereceu uma oportunidade melhor. Em vez de eu pagar o meio, eu não vou precisar pagar o meio, eu não vou precisar estar trabalhando de graça, a partir de agora eu posso até receber um salário que esse senhor feudal me ofereceu. Então, a criação dessa demanda a partir da morte de milhões de pessoas por causa, né, é um efeito terrível, mas é um efeito. A partir da morte das milhões de pessoas que vão ocorrer na peste negra, o seu feudal vai começar a perder poder nessa relação com os camponeses. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida a partir desses interesses desses grupos, pessoal? Se tiverem dúvida, a hora é agora, certo? Falem comigo. Por favor, não me deixem de touca. Beleza? Aqui eu vou passar mais rápido, certo? Isso aqui é a formação específica de cada estado europeu no período. Como eu disse a vocês, a gente vai ter estados que vão se formar primeiro e justamente por eles conseguirem se formar primeiro, eles vão conseguir se lançar no processo das grandes navegações em primeiro também. O primeiro é Portugal, certo? Mas aí está a França. O que é que acontece? Lembra, e aí eu quero que vocês digam sim, sim ou se não no chat, certo? Lembram
o que era a dinastia e como se formavam as dinastias? Sim ou não? Eu não aguento mais ficar de touca por causa de vocês. Eu acho que vocês não estão assistindo minha aula. Que lindo. Tô brincando. Olha só, vamos lá. Lembra de Guerra dos Tronos? Mais uma vez. Guerra dos Tronos. O que é que acontecia? Existia vários senhores feudais dentro daquele território. E esses vários senhores feudais, muitas das vezes, eles disputavam o trono entre eles, certo? Então vamos supor, como já existem bananeiras, duas famílias muito poderosas. E essas famílias poderosas brigam pela prefeitura. É a mesma coisa que vai acontecer na Idade Média nesse período. Então a gente vai ter os reis e as dinastias, né? Capeto, Augusto, Luís IX, Filipe o Piedoso. Vários desses reis, subsequentemente, os Bezerros Lucena, esse mesmo, eu não sei. Mas a gente pode pegar aí um monte de estado do interior que rola a mesma coisa, viu? Rola a mesma coisa. Meu sobrenome é Falcão porque é lá de Lucena, da cidade de Lucena. E aí a minha família brigava, ou briga, sei lá, porque eu não falo direito com eles, até hoje para esses postos de poder lá em Lucena. Então os caras conseguem ter a empáfia de brigar na Câmara dos Vereadores de Lucena para saber qual vai ser o nome do local, se vão homenagear um falcão ou um cavalo, enfim. Isso ocorria na Idade Média, só que de uma maneira bem maior e no sangue, né? Na treta, no tiro, porrada e bomba, como aconteciam as batalhas na Idade Média. Só que, na medida em que uma família permanecia muito tempo no trono, esta família passou a criar uma dinastia. E aí eu dei o exemplo da Rainha Elizabeth lá na Inglaterra, a dinastia dos Windsor. É justamente, pessoal, essas dinastias, a formação dessas dinastias que vão criar esses estados modernos. Então, pegue a França como exemplo. Hugo Capeto, Filipe Augusto, etc, etc. Ao longo de toda essa Baixa Idade Média, eles foram guerreando, concentrando poder em cima deles, e a partir dessa aliança entre a monarquia e a burguesia é que houve a criação do Estado francês. Beleza? Alguma dúvida sobre a França? Respondam-me, por favor. Posso passar? Então, ó, aqui tem uma ordem, depois eu vou botar o slide para vocês, certo? E aí tem a cronologia certinha da formação do Estado francês, coisa que a gente não vai fazer aqui, certo? A gente tem pouco tempo. E aqui é uma batalha que retrata uma das batalhas mais importantes para a formação do reino francês, certo? A Batalha de Bouvines, é ela que vai marcar tipo, a separação territorial, né? Entre franceses, o que vai ser a Alemanha no futuro e tudo mais. A gente tem a Inglaterra, do mesmo jeito que acontece na França, aconteceu na Inglaterra, certo? Inclusive, um detalhe que aproxima os dois é justamente a Guerra dos 100 Anos, certo? Essa Guerra dos 100 Anos, ela vai durar 105 anos, se eu não estiver enganado, são 103 anos. E é essa guerra que quem vence é a Inglaterra, certo? E é nessa guerra que os estados vão se formar a partir de aí. Um detalhe muito, mas muito importante da Inglaterra
em relação aos outros países na formação do seu Estado Nacional, é isso que a gente tem aqui em 1199, chamado Magna Carta. Já ouviram falar dela? Todos já? Massa, então não preciso nem falar. Bom, só para essa Magna Carta, ela vai existir até hoje, certo? E ela, a função dela naquele período era de controlar o poder do rei. Isso era inédito, velho. Imagina, tu tá no início do século XIII, entre 1199 e 1215, que é quando oficialmente rola a Magna Carta. Então, os caras da Inglaterra, no século XIII, eles já estão dizendo assim, velho, se o rei tiver poder demais, vai dar merda na vida da gente. O cara pode cobrar, desculpa o palavrão, o cara pode cobrar imposto na hora que quiser, o cara tem direito à vida da pessoa, o cara pode fazer o que quiser, isso está errado. E aí eles, com essa Magna Carta, vão limitar o poder do rei. Isso vai cair, certo? Porque depois a Inglaterra ela vai formar uma monarquia, mas aquela Magna Carta vai continuar existindo, vai ainda servir como fonte de inspiração e de base para todas as leis que a Inglaterra vão ter até hoje, certo? Até hoje. É, a, a, a formação histórica social da Inglaterra, ela tem uma diferença enorme nessa relação com a gente, nesse sentido estrito de respeito às leis, entende, pessoal? E quando o inglês, de um modo geral, ele absorve aquilo, ou o governo chega para ele e diz, olha, precisa fazer isso porque tem que fazer. Então, a coletividade da Inglaterra, ela realmente se junta mesmo, assim. É só você ver agora com o Covid-19, né? Os caras estavam, o Boris Johnson, ele estava dizendo, não, não precisa não, fazer quarentena não, dá pra gente conseguir uma imunidade de rebanho aqui, pá, não vou fechar nada não. E aí, quando o estudo da Imperial College foi lançado, e o estudo da Imperial College disse, meu irmão, essa imunidade de rebanho não existe, se vocês forem fazer isso, a gente vai ter milhões de mortes. E aí o Boris Johnson mudou tudo, né? Diferente de outro presidente, e a Inglaterra fez o lockdown, a Inglaterra fez a quarentena. O que é que aconteceu? Para vocês perceberem como é pesado isso lá. O principal secretário de Boris Johnson, esqueci o nome do cara, é o cara que articulou o Brexit e pá. Ele, no meio do processo de quarentena, ele saiu com sua esposa e os seus filhos e ele viajou da Inglaterra para a Escócia, para a fazenda dos pais dele. E ele, a população inglesa está batendo o tempo todo, dizendo que ele furou a quarentena, milhares de pessoas perderam suas vidas e muitos desses familiares não poderam ver seus parentes nessa situação. E só porque ele é governante, ele é privilegiado? Não, esse cara tem que sair. E Boris Johnson, ele está teimando, ele está dizendo, não, eu não vou demitir esse cara, eu não vou demitir esse cara. Em uma semana, Boris Johnson perdeu 20 pontos de popularidade por causa disso. Por causa dessa formação e pá. Beleza? Isso aqui, desculpa, isso aqui é um quadro retratando a monarquia inglesa. Esse é o Henrique VIII, certo? No momento da sua coroação. Esse aqui é Portugal. Portugal é muito importante para a gente, porque, primeiro, Portugal vai, né, nos explorar enquanto território comercial, então a gente precisa compreender a formação da monarquia portuguesa para entender a nossa própria formação, certo? E outro detalhe importante é que Portugal, ele é, como eu já disse a vocês, o primeiro Estado moderno a se formar, certo? O que é que acontece, pessoal? Vocês lembram da ocupação islâmica na Península Ibérica? E vocês sabem quais são os países que constituem a Península Ibérica? Sim ou não? Não me deixem de tocar. Sim, exatamente isso, pessoal. Olha só.
Deixa eu compartilhar uma coisa para vocês aqui. Conseguem ver esse mapa? Todo mundo está vendo esse mapa? Massa. Olha só. Tá vendo da mãozinha, tá? Onde tem a divisão entre verde e essa cor mais escura? Pronto. Como eu tinha dito para vocês, isso foi onde os islâmicos conseguiram avançar na Europa, certo? Então a gente vai ter, desde o século VII, o início dessas invasões islâmicas no território europeu, certo? Onde vai haver digamos assim, um break, como eu já tinha falado para vocês, na Batalha de Poitiers, em 732, que é aqui, ó, famoso Carlos Martel. Ele vai rechaçar, ele vai vencer os islâmicos e ele vai empurrar, expulsar os islâmicos para fora do seu reino. A parte de fora do seu reino é esse final do verdinho aqui, ó. Então, disso para baixo é o que a gente chama de Península Ibérica, certo? E a Península Ibérica hoje, ela é formada por dois países, Portugal e Espanha. Antes não existia Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão nascer a partir de agora, certo? Eram uma série de reinados, desculpa, uma série de reinos, uma série de principados, cada um É a controlava... guerra dos padeiros, né? Como, desculpa, repita. A guerra dos padeiros. Escreva, eu não entendi, porque ficou cortando o áudio. Certo? Escreva no chat. Eu não conheço, Levi, essa Guerra dos Padeiros. Eu vou fazer uma pesquisa depois, certo? Rapidinho. Desculpa, é porque aqui tem Levi. Guerra dos Padeiros. Olha só. Vamos retomar esse raciocínio e a gente vai voltar no final da aula para a Guerra dos Padeiros. Desculpa. Os islâmicos, eles vão ocupar todo esse território da Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha hoje, entre o século VII, pessoal, até o século XII, ou seja, mais de 500 anos, é mais tempo do que a gente existe. Os islâmicos controlaram esse território, certo? Tanto é que a língua portuguesa vai beber da fonte de línguas, da língua islâmica, né? Dos muçulmanos. A gente vai ter algumas palavras aí que a gente vai, inclusive, beber deles, certo? Mas, voltando para a parte da guerra. Justamente por causa dessas batalhas, muitos dos comandantes que se destacavam nessas batalhas, eles acabavam recebendo prêmios, recebendo troféus dos seus reis. O reino de Portugal, ele nasceu justamente disso, certo? O reino de Portugal, ele nasce justamente disso. O Henrique, ou infante Dom Henrique, ele vai lutar contra os mouros, lutar contra os muçulmanos, são a mesma coisa. Ele vai conquistar, ele vai vencer e em recompensa a isso, ele vai ganhar da coroa de Leão um pedaço de terra, que a gente chama de condado portucalense, ok? É deste condado, deste pedaço de terra, que o infante Dom Henrique vai receber da coroa de Castela pela guerra de reconquista, por ter expulsado os mouros daquela região, que vai se formar o reino português. Beleza? Alguém não entendeu e quer que eu explique de novo? Não, meus lindos. Certo. Aqui tem a cronologia da formação, beleza? Também vou mandar em PDF para vocês, isso bem bonitinho para vocês verem. Vou dar uma passadinha aqui rápida. Isso aqui é o quadro do rei Dom João I, mestre de Avis, e o João de Avis já é a segunda dinastia, certo? A dinastia dos Henrique, que é a que forma Portugal, é a primeira dinastia. A dinastia dos Avis vai ser a segunda dinastia. E a gente ainda vai ter uma terceira dinastia, que é a dinastia dos Bragança, que é a de Dom Pedro, Dom João, etc, etc. Ok?
E a gente tem, para finalizar, a da Espanha, certo? A formação da Espanha, ela ocorre mais tarde do que Portugal. A Espanha vai se formar enquanto Estado moderno em 1492, que é quando há o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela. É o casamento desses dois reinos que vai formar a Espanha, ok? Isso aqui é o Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Lembrando que foram eles, certo? Foram esses dois que deram o dinheiro e deram as condições para o Cristóvão Colombo chegar aqui no continente americano, certo? São eles que vão autorizar isso. Por quê? Porque a Espanha, ela estava muito atrás de Portugal nas grandes navegações. E depois que ela se formou enquanto Estado, ela disse, meu irmão, eu não posso ficar atrás desse jeito, não, senão eu vou perder minha vida, eu vou perder recursos. E ela corre com o Cristóvão Colombo a partir daí. Ok? E agora, para finalizar, a gente vai para essas características do Estado moderno, certo? Eles se caracterizam, como eu já disse para vocês, pela alta centralização do poder na figura do rei. E aí é só para você lembrar do Rei Sol, né, do Luís XIV, quando ele diz, o Estado sou eu, mas para ser Estado moderno eu também preciso atender a outras características. Exército permanente, que a gente já viu aqui, eu já disse para vocês. Um sistema de tributação central, que é muito importante, eu também já disse para vocês. E a formação de unidades territoriais cada vez maiores, ou o que a gente vai dizer de fronteiras geográficas bem definidas. Eu preciso saber onde um começa e eu preciso saber onde o outro termina para dizer que há um Estado, que há um território, senão fica banda voou. Beleza? Essa acentuação da centralização vai fazer com que a monarquia passe a não precisar nem de leis para controlar. E faz com que os nobres vão adentrando a essa figura do rei. E cada vez mais que esses nobres perdem poder e vão adentrando no domínio do rei, a gente vai criar o que a gente chama de sociedade da corte, certo? Essa sociedade da corte, pessoal, era o local onde se tomavam decisões. Era o local onde se acontecia toda a vida política, social, dentro da monarquia, dentro dos mais poderosos. Ok? E essa sociedade da corte eu vou deixar para semana que vem, Não, isso aqui dá para terminar. Eu vou finalizar e eu quero que vocês voltem, certo? Uns 10 minutinhos, só para eu falar sobre esse histórico do absolutismo aqui. Pode ser, quando cair, voltem para a reunião, tá bom?